A paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero falar aqui a respeito de Testemunha de Jeová. Charles Taze Russell, que é o fundador das Testemunhas de Jeová, ele marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo em 1914. E o que aconteceu? Aconteceu que no ano 1914, Jesus não voltou. Então, Charles Taze Russell disse que foi um erro de cálculo e marcou outra data, 1919. E o que aconteceu? No ano 1919, também Jesus não voltou. Aí o que acontece? Charles Taze Russell, foi ele que preveu a volta de Cristo, marcando data, dizendo que Jesus ia voltar? Ou foi Deus que revelou a Charles Taze Russell a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, se foi Charles Taze Russell que preveu, ele errou porque ele marcou duas datas, 1914 e 1919. E se foi Jeová, que é Deus, revelou a Charles Taze Russell, também errou, porque Charles Taze Russell marcou duas datas, ok? Mas nós sabemos, no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, ok? Nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Jesus ele deixou bem claro que, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Nem Charles Taze Russell, nenhum profeta, nem uma pessoa sabe o dia e a hora da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então este é o problema. Charles Taze Russell, ele marcou duas datas. Se foi ele, errou, marcou duas. E se foi Deus que revelou a Charles Taze Russell, também errou, ok? Mas vamos lá. As testemunhas de Jeová, para dar a volta por cima, hoje ele ensina que Jesus veio em 1914, só que veio na forma invisível. Jesus já está reinando aqui na Terra na forma invisível. Lógico, ninguém está vendo, ok? Este é o problema. Só que a questão é, marcou foi duas datas, 1914 e 1919. Quem revelou a Charles Taze Russell? Jeová ou foi Charles Taze Russell que marcou data nos seus argumentos, ok? E a Bíblia diz que aqueles que marcam a data e não se cumprem, prevê a volta de Cristo e não se cumprem, é falso profeta, ok? Mas vamos lá. Se Jesus ele já está aqui na Terra, vivendo invisível, mas biblicamente, nós vemos várias passagens que mostram que quando Jesus vier em glória, primeiro, eu sou pré-tribulacionista, eu creio que haverá um arrebatamento da igreja em qualquer momento. Depois Jesus virá para Israel. E quando ele vier para Israel, Mateus capítulo 24, 29 a 31, que todos os olhos verá. Então será fisicamente, Jesus virá fisicamente, não visível, ok? Também Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz que quando Jesus vier, todos os olhos vai ver. É quando ele vier para Israel, pisará no Monte das Oliveiras, está lá em Zacarias capítulo 14, versículo 4 e 5, ok? E todos os olhos vai ver. Então aí mostra que quando Cristo vier, todos os olhos verá, fisicamente. Mas para os testemunhos de Jeová, eles não creem que Jesus virá outra vez, fisicamente. Jesus já veio invisível no ano 1914. E para as testemunhas de Jeová, eles não creem que virá outra vez. Mas tem um problema, por quê? Porque tem um grupo das testemunhas de Jeová, que eles creem que é os anciões, que faz parte dos 144 mil. Esse grupo de anciões, ele toma Santa Ceia. Só eles têm o privilégio de tomar Santa Ceia. Se não falha a memória, é uma vez por ano, ok? Mas, analisando isso, a gente vamos ler o versículo da Santa Ceia, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim, porque eu também recebi do Senhor, também o ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo, e partindo por vós, fazendo isto em memória de mim, ok? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, o meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberem em memória de mim, ok? Agora o versículo 26 diz assim,
porque todas as vezes que comerem este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha, ok? Então, se os anciões das testemunhas de Jeová ainda tomam a Santa Ceia, ele vai ter que ler a leitura da Santa Ceia. E na leitura da Santa Ceia diz assim: bebei e comei e anunciai a morte de Cristo, ok? Até que ele venha. Para as testemunhas de Jeová, eles não creem que Jesus vai vir novamente, ok? Que Jesus já está aqui na terra, visível. Ninguém vê. Eles não creem que vai ver fisicamente Jesus. Ele também não espera que Jesus vai vir de novo, porque ele diz que Jesus já veio em 1914. Então este é o problema para os anciões que tomam a Santa Ceia. Vai ter que ler a leitura da Santa Ceia. E continuando, ele diz assim: portanto, qualquer que comer este pão e beber desse cálice, indignamente será culpado do corpo de Cristo. Examinais, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Pronto, ok? Então é a leitura da Santa Ceia. Então ele vai ter que ler, ou então ele vai ter que pular essa parte, que diz aqui, porque todas as vezes que comer deste pão, beber deste vinho, anunciar a morte de Cristo, ele vai ter que falar sobre isso na Santa Ceia, e pular essa parte que diz assim, até que ele venha, ok? Então ele vai ter que pular essa parte, porque para os testemunhos de Jeová eles não creem que Jesus virá. Eles não creem que verá Jesus fisicamente, ok? Ele crê que Jesus já está reinando, não está reinando fisicamente, está reinando invisível. Então o que acontece? Este é o problema para os testemunhos de Jeová, para justificar a marcação de data de Charles Taze Russell em 1914, que Charles Taze Russell acertou que em 1914 Jesus veio, mas tem um problema, que ele marcou outra data. Este é o problema. Se Charles Taze Russell marcou a data, ele errou 2 vezes. Ou se foi Jeová que revelou a Charles Taze Russell, errou 2 vezes. Então, para se justificar, ele diz que Jesus já está aqui invisivelmente. Mas nós vemos também que Jesus ele vai voltar. No arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que quando Jesus vier, os mortos ressuscitam, os vivos transformados, e nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, aí diz assim: assim como ele é, nós o veremos. Então nós vamos ver Cristo assim como ele é, ok? Mas para os testemunhos de Jeová, eles não creem que verá Cristo. Apesar que ele crê que só vai os 144 mil para o céu, ok? Mas a Bíblia diz que Jesus vai vir aqui na terra. Zacarias capítulo 14, versículo 4 e 5, diz que Jesus vai vir aqui na terra, vai pisar no Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que todos os olhos verá. E para os testemunhos de Jeová, Jesus não vai voltar mais. Ele já veio e não vai voltar. E fisicamente também, eles não creem que vai ver Jesus, ok? Agora já imaginou toda a eternidade a pessoa sem ver Cristo, ok? Mas para nós não, para nós cremos que nós vamos ver Cristo no arrebatamento da igreja. E Cristo vai vir aqui na terra para julgar as nações, ok? E vai pisar no Monte das Oliveiras e todos os olhos verá. Isso que nós cremos. E para terminando dizendo assim, ninguém pode marcar data para a volta de Cristo. Charles Taze Russell marcou data para a volta de Cristo. Então ele cometeu 2 erros, porque marcou 2 vezes. E se foi Jeová das testemunhas de Jeová, né? Nós não cremos que Deus ele erra. Se foi Jeová das testemunhas de Jeová, então errou porque marcou 2 datas, foi revelada, ok? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Uma coisa é certa, Jesus ele vem. Então a Bíblia nos mostra, no arrebatamento, Paulo disse que será num abrir e fechar dos olhos, será rápido. Mas quando Jesus vier, na segunda fase, para Israel, todos os olhos verá. E ali não haverá arrebatamento, ok? Ali haverá julgamento, separação entre bode e ovelha. E depois o milênio, amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.